Fala rapaziada, Matheus Cipriano aqui, sejam bem-vindos ao meu canal e eu já inicio esse vídeo te questionando: será que investimento através de inteligência artificial ele é capaz de gerar resultados superiores do que investimento feito por humanos? Eu já te adianto que sim, pode ser uma possibilidade de investimentos. Eu também já te falo que não tem nada a ver com o ChatGPT, porque eu já testei isso no passado, eu já assisti também outros vídeos em relação a esse assunto e o ChatGPT por enquanto ele não consegue me dar recomendação de investimentos. Então, qual é esse investimento que eu estou falando? Como que a gente consegue investir através de inteligência artificial e ter resultados superiores do que investimento feito por humanos? Só que antes disso, eu te convido a você se inscrever nesse canal e curtir esse vídeo, porque esta meta de monetização aqui, ela não será atingida sozinho. Conto com a sua contribuição para fazer isso. Eu vou ser sincero com vocês, eu era bem cético em relação a investimentos quantitativos, né, que é essa forma de investimentos através de algoritmos, inteligência artificial. Eu era bem cético, mas recentemente eu li o livro do Jim Simons. Jim Simons foi o cara que bateu o mercado, que decifrou o mercado, digamos assim. É um matemático que acabou migrando para o mercado financeiro e o fundo dele conseguiu ter retornos espetaculares, na ordem de 40% ao ano. Warren Buffett, como exemplo, ele consegue 21% ao ano. Então Jim Simons, de fato, conseguiu decifrar o mercado. E também eu acabei descobrindo um ETF novo, que eu vou falar mais adiante, que começou a mexer muito com a minha cabeça em relação à minha própria filosofia de investimentos. Mas a minha filosofia de investimentos, ela ainda é e vai continuar sendo a filosofia de investimento em valor, que basicamente é você encontrar boas empresas com uma perspectiva de crescimento futuro, que ela está em um bom mercado e que ela é negociada a um preço justo. Assim como grandes investidores fizeram ao longo de toda a sua vida. Temos o exemplo brasileiro do Luiz Barsi, tem também o Otávio Magalhães, da gestora Guepardo, que eu gosto demais. Os caras internacionais, o Warren Buffett, Peter Lynch, tem o Joel Gramblatt. Esses caras, basicamente, eles acreditam nessa filosofia e eu também acredito. E muito disso está ligado com o fato de eu dar muito mais peso para uma análise qualitativa do que quantitativa. Quando você começa a analisar a questão qualitativa, ela é uma questão subjetiva, né? A gente não consegue encontrar um valor específico do quanto esses dados qualitativos eles valem e o quanto eles podem influenciar no processo de avaliação de uma empresa. Eu vou citar o caso de uma empresa que eu conheço demais, que é a Boa Safra. A Boa Safra é uma empresa que ela é muito pequena, porém ela é líder de mercado, ela tem 6% do market share do mercado de sementes do Brasil. Ela não tem nenhum concorrente do mesmo setor listado na Bolsa de Valores, então ela é muito mais profissionalizada, ela tem processos estabelecidos, ela é auditada e processo significa eficiência e eficiência significa margens maiores. Além disso, muitos negócios que ocorrem no Brasil na questão agro são feitos através da pessoa física, né? Novamente, a questão de processos. E além disso, tem também uma pulverização do mercado. Como é que uma empresa é líder de setor com apenas 6% de market share? Quando a gente olha para os seus pares internacionais que fazem a mesma coisa, os três maiores players, eles têm a maioria do mercado, né? Então, quando eu olho para a Boa Safra, eu vejo ela como uma empresa que pode se consolidar muito nesse mercado, porque ela tá listada na bolsa, ela tem grana, ela tá fazendo investimentos, ela tá crescendo e ela tá ligada com a soja, né? O Brasil é o maior exportador de soja. Existem projeções indicando que o Brasil lá em 2050 vai alimentar mais ou menos 50% da população mundial, porque o Brasil ele tem todos os requisitos para isso, tem um clima extremamente favorável, água abundante. Então o Brasil ele só tem a se beneficiar com esse aumento de demanda e isso eu vejo como uma tendência secular muito positiva para a Boa Safra. Então, baseado nesses fatores, eu não preciso fazer um valuation na empresa, saber na vírgula quanto que vale a Boa Safra, porque esses inputs que eu coloquei na minha cabeça, eles já me mostram mais ou menos o quanto que a empresa pode chegar a valer, e é muita grana. A não ser que a empresa comece a ir por um caminho errado, eu acho muito difícil ela não conseguir ser a líder absoluta desse mercado. Então eu não preciso fazer um processo de valuation muito profundo. Isso está muito relacionado com uma frase que eu escutei de não sei qual investidor, que se é preciso fazer um valuation, o negócio talvez não seja tão atraente assim. Porém, cara, isso dá trabalho. Eu sempre estou acompanhando a empresa, sempre estou assistindo a entrevistas dos diretores da companhia, estou sempre na apresentação de resultados, então eu estou sempre acompanhando a empresa e aprendendo cada vez mais. E sinceramente, eu acredito que eu não consigo fazer isso com mais de 10 empresas, né? Eu faço isso com praticamente uma empresa, tô querendo colocar mais empresas, só que é muito tempo que eu gasto com isso. Mas por que eu falo tudo isso? Porque isso está extremamente relacionado com a forma que eu tô passando a enxergar
os meus investimentos. Eu tenho algumas projeções para o que vai acontecer com o mundo daqui a 50 ou 100 anos, né? Algumas dessas previsões é que conseguiremos ter, digamos, uma fábrica de órgãos. Quando eu fazia mestrado em fisiologia, eu tive aulas de genética, epigenética, diversas matérias com professores excepcionais. E lá, cara, eu fiquei impressionado com o quanto a tecnologia ela pode agregar valor, ela pode beneficiar a humanidade em questão de mutação genética. A gente consegue silenciar gene, multar gene, a gente consegue fazer, cara, paradas insanas e, por exemplo, criar um porco em cativeiro, um animal em cativeiro, mutar os genes dele para que o órgão dele caiba dentro do meu corpo, né? Para que meu corpo aceite o órgão do porco. Como, por exemplo, a gente já teve casos de transplante de rim suíno nos Estados Unidos. Depois o cara morreu, mas foi por outras complicações. E eu acredito que em 50 anos a gente vai conseguir criar essa fábrica de órgãos, não só para rim, mas, por exemplo, para fígado, para diversas outras coisas. Então eu acredito nisso. Também eu acredito que a humanidade vai conseguir transferir a sua consciência para máquinas. Isso pode acontecer, a gente tem iniciativas para isso, né? Neuralink do Elon Musk diz isso frequentemente. Eu acredito que isso pode acontecer. Próteses, a gente pode passar a utilizar próteses que possuem movimentos extremamente finos. Digamos que eu perdi a minha mão e as próteses atuais, ela praticamente não me dá movimentos finos. Quando a gente olha também para outras iniciativas de outras empresas, como por exemplo a Meta Platform, o Mark Zuckerberg ele está desenvolvendo um dispositivo, uma luva, onde você consegue sentir o peso real de uma raquete de tênis. Eu acredito que a gente vai conseguir sentir frio, calor e peso com esses instrumentos, esses acessórios. E se isso conseguir ser transferido para essas próteses, eu vou passar a perceber tudo de sentimento à minha volta. Frio, calor, peso, enfim, muitas coisas. E é claro que tudo isso vai aumentar a nossa expectativa de vida, né? Atualmente, a expectativa de vida global, se não me engano, ela está em 80 anos. Pô, se isso tudo acontecer, se a gente conseguir renovar os nossos órgãos, tivermos uma fábrica de órgãos, cara, para quanto vai a nossa expectativa de vida? 100, 120 anos? Eu não sei, eu espero que eu viva até os 150 anos, espero que isso aconteça. Grande parte disso está relacionado com o nível de desenvolvimento que a alta tecnologia ela está nos proporcionando. Diferente do que foi outras revoluções, como por exemplo a Revolução Industrial, onde as máquinas começaram a aumentar a produtividade no campo, nas próprias fábricas. Diferente disso, a tecnologia atual, né, internet das coisas, ela possibilita um cara dentro de um quarto criar, por exemplo, uma plataforma de inteligência artificial e isso muda completamente o paradigma. Um anônimo pode, por exemplo, criar uma moeda, o Bitcoin, uma pessoa anônima, que a gente não sabe se é uma pessoa ou um grupo de pessoas, mas são pessoas anônimas. Antigamente, um anônimo não conseguiria criar uma máquina revolucionária na Revolução Industrial, primeiro porque você precisaria ter grana, né? Você precisaria ter investimento. Hoje em dia a gente consegue por conta da internet. E o ponto é que o mundo ele mudou muito mais de 1990 até 2023 do que ele mudou de 1500 a 1700. É insano o quanto a tecnologia, a alta tecnologia está conseguindo levar o ser humano para uma outra fase, para um outro paradigma, né? A gente está vendo foguetes pousando de ré. Olha que insano. Eu assisti a apresentação da Neuralink e eu vi um macaco teclando no televisor através da sua visão. Cara, surreal. Eu acho que muita coisa vai acontecer. E tudo isso é alimentado por hardware. A lei de Moore, ela prevê que a cada 2 anos a capacidade de processamento, ela dobra. Porém, isso tem um limite, isso vai acabar. Só que é insano você pegar, por exemplo, um chip M1 da Apple e você vê que 1 ano depois os caras conseguem aumentar em 50% a capacidade de processamento do chip. Isso é insano, é extremamente rápido. Além do hardware, a gente também tem o software, que a gente não consegue tirar, extrair tudo do software ainda. Porém, a gente já está tendo inteligência artificial codando, fazendo código. Então, a gente vai acabar chegando num ponto onde a gente vai conseguir extrair muita coisa do software. E além do fato também das contribuições que eu falei, hoje em dia a gente tem Amazon, Apple, Alphabet contribuindo, fazendo investimentos para essas inovações, também pessoas completamente aleatórias, como o caso de Satoshi Nakamoto. Então, as inovações elas vêm de todos os lados e não importa muito quem você é, quanto dinheiro você tem, simplesmente ela surge em tudo quanto é lugar. E tendo esses inputs na minha cabeça, acaba sendo muito contraintuitivo eu pensar que a inteligência artificial, ela não vai conseguir investir melhor do que um ser humano. Se a gente conseguir atingir pelo menos um pouquinho dessas coisas que eu falei aqui, cara, como que uma inteligência artificial não vai conseguir investir melhor do que humanos? Eu acredito que isso vai acontecer, porém a gente tem uma vantagem. Eu acho que essa vantagem, talvez ela nunca seja superada pelas máquinas, que é o feeling. E esse feeling eu associo com a sorte, porque se a gente sentar e conversar com uma pessoa por 1 minuto, 2 minutos, já sabemos qual é a intenção dessa pessoa. Se é uma pessoa bem intencionada ou mal intencionada. Uma máquina talvez não consiga ter o mesmo feeling que a gente. Da mesma forma como eu analiso o resultado da boa safra, escuto o Marino falar, escuto ele em entrevistas, eu consigo ver o nível de otimismo, o nível de engajamento que ele tem com a empresa. Será que uma máquina conseguiria ter
essa mesma percepção, ter essa análise qualitativa? Eu não sei, aparentemente até o momento eu acho que isso não vai acontecer. Eu não vejo, sei lá, nos próximos 100 anos as máquinas tendo o mesmo feeling dos seres humanos, né? Porque independente do que você acredite, a biologia ela não consegue explicar uma coisa, que é talvez a nossa personalidade, quem somos. Cara, eu sei que eu preciso de condições de pressão dentro do meu corpo para ele funcionar. Eu sei que quem manda na parada é o sistema nervoso central. Eu sei que para permanecer vivo eu tenho que ter coração, rim, fígado funcionando em harmonia. Porém, tem uma parada que a gente não consegue explicar, que é essa sensação de sermos irreplicáveis, né? Somos únicos, tem alguma coisa, eu não sei se é alma, eu não sei o que é, mas somos únicos, cada um somos únicos, forma de pensar, crenças, princípios. Então isso eu acho que as máquinas não vão conseguir substituir. Isso tudo é o feeling, como eu já falei, né? Eu acho que a gente vai conseguir ter essa vantagem em relação às máquinas e essa sorte, ela vai ser responsável por a gente encontrar talvez uma empresa que os algoritmos não pegaram e a gente pegou por conta do nosso feeling, da nossa percepção de intenção dos diretores, do presidente da companhia. Porém, da mesma forma, eu acredito na teoria dos mercados eficientes. Ela basicamente diz que o preço de tela, o preço de uma ação já está refletindo todas as informações disponíveis no mercado, até as informações ocultas, como insider trading, né? Informação privilegiada. Porque se eu sei que uma empresa vai ter lucro recorde no próximo ano e somente eu sei disso, eu estou comprando a ação daquela companhia para capturar esse crescimento. Então já está refletindo esse insider trading. Da mesma forma, também reflete o pensamento de uma empresa que está com visão negativa em relação ao modelo de negócio da companhia, como é o caso da Meta Platform, né? As pessoas não acreditam tanto assim no metaverso, então isso já está refletido no preço da ação. Porém, é muito diferente você comparar o mercado americano, uma Apple da vida, com uma Boa Safra Sementes. Quantos analistas, quantas pessoas não estão olhando para a Apple? Centenas de milhares de pessoas. Quantas pessoas não estão olhando profundamente para a Boa Safra? Cara, eu acho que não chega nem a 2 dezenas de pessoas. Então, talvez o preço de tela da Boa Safra não esteja refletindo o total de informação disponível no mercado. Reflete apenas a informação daquela quantidade específica de pessoas que estão olhando para essas informações e investindo ou não investindo na Boa Safra. Pelo menos é isso que eu penso. E uma coisa é fato em relação ao mercado eficiente: os mercados vão ficar cada vez mais eficientes. Se a gente tem, por exemplo, algoritmos dizendo o que está barato comprar, consequentemente, fundos de investimento, gestores de investimento vão passar a investir dessa forma e, basicamente, se o Brasil está sendo sinalizado como um lugar barato, os gestores vão migrar para o Brasil e essa eficiência vai aumentar. Então essa distorção de preço e valor, ela vai ficar cada vez mais rara de encontrar. Aí a gente vai precisar contar com a sorte, que é o feeling que eu já falei anteriormente. E tudo isso que eu falei foi para chegar exatamente nesse ponto, porque recentemente eu encontrei um ETF que ele investe através de inteligência artificial, de algoritmos, que simplesmente está mexendo muito com a minha cabeça. Como a gente pode ver nessa imagem, esse ETF é o ETF Comp, que ele investe na nova economia, New Economies. E esse comportamento que o ETF ele apresentou, ele mexeu muito com a minha cabeça, porque se a gente olhar ali até o ano de 2020, ele tinha uma rentabilidade levemente superior ao S&P 500. Se você não tá ligado, bater o S&P 500 é extremamente difícil. Grande parte dos gestores de investimento, eles performam abaixo do índice de referência do mercado, como vocês podem ver nessa imagem. Então, grande parte dos gestores perdem dinheiro em relação à média de mercado. Porém, cara, o que mexeu com a minha cabeça foi após a crise do Covid, né, o desempenho que esse ETF teve. Depois do grande crash, a gente começou a criar certos inputs de investimento, como por exemplo, home office vai ser forever, como Netflix vai ter lucros recordes porque as pessoas vão ficar em casa, né? Agora é hora das empresas inovadoras, empresas de defesa aeroespacial, empresa de nanotecnologia, empresa de biotecnologia. Então o mercado ficou extremamente aquecido. A gente viu coisas insanas, muito por conta da quantidade de dinheiro que tinha na economia, mas também muito por conta dessa visão de que a nova economia tá chegando. Na verdade, que a nova economia já chegou e as pessoas começaram simplesmente a investir a sua grana em metaverso, figura de macaco. Isso aconteceu e isso provavelmente vai acontecer de novo no futuro. Então, quando o mercado estava extremamente aquecido, a gente pode ver que o S&P, que está em laranja, ele rendeu bem, mas esse ETF da nova economia, cara, olha a rentabilidade que ele teve. É uma diferença insana. Olha a diferença de rentabilidade. E o mais incrível é que quando o mercado começa a cair a partir do segundo semestre de 2022, a tendência começa a virar, o ETF ele cai consideravelmente, assim como o S&P também cai consideravelmente. Porém, quando o ETF ele troca de carteira, que é no final do ano,
falando, ele troca a sua composição 2 vezes por ano, a cada semestre. Quando o ETF troca a sua composição, ele passa a ter um comportamento semelhante ao S&P 500. Eu sei que é muito pouco tempo para eu dizer se isso vai se perpetuar, né? A análise começou aqui mais ou menos de 2018 até 2023 e até agora foi isso que os dados, o gráfico me mostrou, essa é a percepção que eu tenho. Não sei se isso vai se repetir no futuro, eu não sei se talvez agora com essa onda de mercados emergentes, como esse ETF ele vai performar, eu não sei, vamos acompanhar para ver como que é a performance dele em relação ao S&P 500. No final do vídeo eu vou dizer como que eu tô pensando em investir nesse ETF aqui, como que eu vou mudar a minha estratégia de investimentos. Mas alguns dados em relação a esse ETF. Como eu falei para vocês, ele rebalanceia sua carteira 2 vezes por ano, né, a cada semestre, e em condições normais de mercado, ele corresponde a 80% do que o índice que ele acompanha representa, né? E esse ETF basicamente replica esse índice, né? Em condições normais em até 80%. Os outros 20% ele pode investir em outras coisas diferentes. O ponto negativo desse ETF é em relação às altas taxas operacionais. Ele tem uma taxa de administração extremamente baixa, de 0,20% ao ano. Porém, se a gente levar em consideração que ele troca sua carteira a cada semestre, e a cada semestre ele troca ali 250 ações, de um total de 577 do último levantamento, dos últimos dados disponíveis que a gente tem sobre isso, em relação ao semestre passado, a gente vai ter taxas de corretagem de venda de 250 ações e aí as taxas de corretagem para comprar outras 200 e poucas ações. Então imagine o volume de dinheiro que não é gasto apenas para operacionalizar esse ETF, é muita grana. Quando eu comparei a diferença de rentabilidade do índice Kensho New Economies, que esse ETF acompanha, para a rentabilidade do próprio ETF, vai chegar em uma diferença de uns 3% ao ano, né? Isso eu peguei em diversas janelas diferentes e eu comparei essa rentabilidade e deu uma diferença de menos 3% no ETF. Isso é uma rentabilidade muito alta, porque se você considerar uma rentabilidade de 3% ao longo de 20 anos, cara, é muita grana que você está deixando na mesa. Porém, se eu levar em consideração que esse comportamento aqui, anteriormente do gráfico, ele vai se repetir em um mercado novamente aquecido, eu quero que se dane 3% ao ano, porque, pô, a gente está falando de uma diferença de rentabilidade por S&P 500 de mais de 100%, em um mercado onde bater o S&P 500 é extremamente difícil. Bom, mas como que esse ETF ele seleciona as suas ações? Isso é muito interessante, porque se você observar nessa tabela aqui, a S&P ela tem uma série de índices da série Kensho, né? Tem aqui Kensho Clean Energy, Smart Grids, Smart Buildings, Space, Nanotechnology, Virtual Reality. Então, uma série de índices setoriais, e dentro desses índices setoriais, um algoritmo ele vai identificar as empresas que têm o maior match em relação a esse índice. Então vamos pegar aqui, por exemplo, esse Clean Power. A gente está falando de energia solar e energia eólica. E aí dentro desse índice setorial vai ter as empresas ali que vai ter uma maior correlação com a função desse índice. Vamos pensar que 2 empresas desse setor vão ser listadas nesse ETF. Apenas 2 empresas de, digamos, talvez umas 30 empresas. Aí o algoritmo vai fazer talvez um ranqueamento, né? Por exemplo, ele vai analisar nos documentos públicos da companhia se a empresa tem produtos relacionados com energia limpa, aí vai ver lá que tem uma placa solar diferenciada que gera mais energia, ou uma empresa que ela produz componentes para a fabricação de pá eólica ou que produz a própria pá eólica. Então, através de uma análise de uma série de documentos públicos e também de notícias em relação àquela companhia, vai fazendo um match e as empresas que tiverem o maior match em relação à função daquele índice, ela vai ser enquadrada na composição do ETF, que no caso são apenas 2 empresas. E isso ele faz nessa série de índices aqui e é dessa forma que o algoritmo ele acaba selecionando as empresas para compor. Então não tem a ver com a saúde financeira da companhia, apenas que esse ETF investe em empresas da nova economia. Somando as minhas projeções que eu falei no começo desse vídeo, seria contraintuitivo eu não investir nesse ETF. Porém, eu estou considerando ainda como que eu vou investir nesse ETF, porque, como eu falei para vocês, eu gosto de fazer o Velho Invest, eu gosto de analisar empresas, porém eu sei que estou há muito tempo e eu não consigo analisar muitas empresas e eu não quero concentrar os meus investimentos em apenas uma companhia. O que eu faço atualmente? Eu divido meu patrimônio em grande parte para investir através de fundos de índice, S&P 500 e outros fundos de índice. Também eu pego boa parte da minha grana e invisto de forma individual nas empresas que eu acredito. Por que eu faço isso? Porque, de uma certa forma, eu estou pelo menos acompanhando a média de mercado para eu não ficar para trás e também, de um outro lado, eu estou dando um peso para as minhas opiniões
ações e para as empresas que eu acredito. Se a empresa que eu acredito ela der certo, eu vou ganhar muito dinheiro somado à valorização positiva que os ETFs eles possuem ao longo do tempo. Nesse ano eu não sei se o ETF vai cair ou não, mas eu sei que nos próximos 10, 20 anos ele tende a se valorizar. Então, se a minha empresa que eu selecionei, se a Boa Safra for uma empresa sucedida, os dois investimentos eles vão se fundir e a minha performance vai ser muito boa. Porém, eu estou considerando pegar metade do patrimônio que eu invisto em ETFs e dividir no Kensho New Economies e também no S&P 500. E dessa forma eu consigo me expor nesse ETF. E talvez com o passar do tempo, com o passar dos anos, de acordo com que esse ETF ele for performando, se eu perceber que esse comportamento de ficar acompanhando o S&P em grande parte do tempo, porém, quando o mercado ficar extremamente aquecido, o ETF ele tem uma diferença muito grande de rentabilidade, eu posso sim dar mais peso para o ETF da Kensho New Economies do que do próprio S&P, ou talvez até excluir o S&P da minha carteira. Eu não faço isso por enquanto porque o ETF é muito novo, ele começou em 2018, enquanto o S&P já existe há muito tempo e eu não sei se esse comportamento do ETF vai se perpetuar. Mas se perpetuar, eu sei que eu tenho grandes frutos a colher. Novamente, eu quero pedir a sua ajuda para atingir esta meta de monetização aqui, porque ela não será atingida sozinha. Olha o nível de conteúdo que eu trouxe aqui para vocês, olha a qualidade, então pelo menos me ajude para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Eu sou Matheus Cipriano, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, tamo junto, valeu e até mais.